Olá, classe, bom dia. Um dos colegas de vocês me fez algumas perguntas e eu achei melhor colocar em vídeo isso, até para, como eu respondi para eles, eu preciso responder para todos também, né? Haja vista que era interesse mútuo. Alguns detalhes sobre a prova. A prova vai ser aplicada aí na sexta-feira, conforme eu tinha colocado já um aviso, e provavelmente o prazo máximo vai ser na segunda-feira, às 11 da noite. Então eu acho que você vai ter tempo suficiente para fazer a prova. Ela por si só, em um dia você conseguiria efetuar, não tem nenhum problema. Mas eu deixo até um tempinho maior para você poder fazer com maior tranquilidade, para evitar qualquer tipo de problema técnico aí que você possa ter, ou de agenda, né? Então a prova vai ser passada para vocês dia 1º de outubro, na sexta-feira, e no dia 4 de outubro, na segunda-feira, até às 23 horas, é o prazo máximo para você efetuar a prova. Ela geralmente é constituída de algumas questões discursivas, que se você simplesmente assistiu, entendeu o conteúdo, assistiu às aulas, entendeu o conteúdo, você já tem todos os subsídios aí para entregar uma resposta que chegue ao grau máximo aí da avaliação, né? Então você não vai ter problemas com isso. Algumas outras questões vão envolver cálculos. Obviamente eu quero que você faça os passos que são elementares, né? Principalmente que eu consiga perceber que você entendeu o raciocínio do exercício. Não me importo muito se você soube, se você colocou ali a mudança de temperatura absoluta para graus Celsius ou vice-versa, mas obviamente você vai precisar considerar tudo isso como temperatura absoluta. Em alguns outros exercícios eu preciso que você mostre que você conseguiu, né, concatenar todas as informações que você tem para fazer a resposta. Eu não necessariamente exijo que durante esses passos aí para a resolução do exercício você coloque todas as unidades de medida. Mas fiquem atentos, no fim da resposta é óbvio que tem que ter a devida unidade de medida. Perfeito? Não só o valor numérico precisa estar correto, como a unidade de medida também precisa estar correta. Não abro mão disso, tá? Por uma questão de boas práticas, recomenda-se que você sempre faça o exercício colocando todas as unidades de medida, porque no decorrer da resolução do exercício você vai conseguindo cortar ou aglomerar, aglutinar algumas unidades e o fim do exercício já está com a unidade correta. Você evita um problema, você evita de errar a questão por uma coisa simples. Então, por nota de boa prática, eu peço que você faça isso, tá? Mas eu vou me atentar, até para não ter tanta coisa para corrigir, eu vou me atentar ali para que o fim do exercício, pelo menos tenha o exercício numérico, o valor numérico e a unidade de medida estando corretas, e que isso aí já vai corresponder com a alternativa correta e tudo certo, né? Isso já vai compor aí a nota máxima dessa questão. Então é bem tranquilo, dá para fazer a prova de maneira bem calma, todos vocês vão ter tempo suficiente. Tem alguns exercícios que é interessante eu apresentar aqui, e um deles é esse daqui, o exercício 4 do conjunto de slides de alguma das aulas, que eu não lembro qual, mas aqui pegando pelo enunciado você já vai perceber, né, que falava lá sobre a acetona. A gente tinha todo um enunciado que, para evitar de tornar esse vídeo muito grande, eu não vou fazer, e que perguntava ali no final: calcule a entropia de vaporização da acetona a 296 Kelvin com pressão externa de um bar. Só para você considerar que a pressão é constante aqui. Ele dá alguns dados. Esse exercício é importante só lembrar uma coisa, né? Vaporização, processo de transição de fase, processo de passagem do estado
líquido para o gasoso, não tem muita dificuldade aí. Só tem uma coisinha que é o pulo do gato aqui, que é o seguinte: quando você está fazendo esse exercício, você tem que se lembrar de algumas coisas. A primeira coisa é isso daqui. Você precisa calcular o aumento da entropia em relação ao aumento da temperatura da acetona. E tem aqui um esqueminha, aumentar a temperatura da acetona de 296 para 329 Kelvin. Então, sabe que aumento de temperatura geralmente leva a um aumento da entropia. E aí você tem os dados ali, você tem a capacidade de calorífica, a pressão constante, e aí você coloca esse valor aqui, não tem problema com isso, e você tem alguns outros resultados, algumas outras informações. Da onde que surgiu esse 329,4 Kelvin? É elementar, é muito fácil chegar nesse valor, né? Esse 329,4 aqui representa nada mais, nada menos que a temperatura de ebulição, a passagem do estado líquido para o gasoso. Então, 329,4 Kelvin é a temperatura onde a acetona líquida vai para a gasosa. Então, você só contabilizou até agora o aumento da entropia até aquele ponto. Beleza. Quando há a passagem do estado líquido para o gasoso, o aumento do volume é gigante. Tá? E isso vem acompanhado do aumento da entropia. Perfeito? Então, você precisa calcular nessa mesma temperatura, uma temperatura fixa, qual é o aumento da entropia. E aí a equação era muito simples, é o ΔS, a entropia de vaporização, é igual ao calor de vaporização sobre a temperatura onde está acontecendo essa transição. Por isso 329. Então, esse ΔH de vaporização você tem na tabela. Então, você calculou o aumento da entropia com o aumento da temperatura e você vai somar isso com o aumento da entropia gerada pela transição líquido-gás. Duas coisas. Só que esse gás, e até o aluno que me comentou isso, a gente chegou até aqui com tranquilidade, eu nem fui apresentando os cálculos, mas eu esqueci que eu tinha que apresentar mais uma coisa. Esse gás está em que temperatura? 329. Volta ali no exercício. O exercício pede, calcule a entropia de vaporização da acetona em 296 Kelvin. Sempre é importante fornecer aquilo que te pedem. Você tem acetona, você tem a entropia da vaporização da acetona nessa temperatura? Ainda não. Por quê? Em que temperatura você está? Aqui, 329. Então você quer aquela temperatura onde foi dada a partida. Então a próxima etapa é somar mais um fator. Qual é a entropia da acetona gasosa na temperatura inicial? Sem mudança de fase, simplesmente qual que seria essa variação de entropia. Então, se eu resfrio um gás, eu diminuo a entropia. Se eu resfriar um líquido, eu também diminuo a entropia. Mas aqui eu estou falando da acetona na fase de vapor. Então, eu preciso contabilizar essa variação da entropia da acetona gasosa da temperatura que ela está até aquela temperatura que o exercício pede. Tá? Isso é o importante. E é a mesma equação que a gente tinha usado anteriormente. E aqui ele usa um artifício que muitas vezes vai ser válido, a entropia de alguns gases
E aí vai dar bem certo, é muito preciso isso quando for um gás monatômico ou diatômico. Mas aqui pede para você poderia também consultar a entropia, a pressão constante, entropia molar da acetona em estado gasoso. Ou também tem uma forma mais simplória de encontrar esse valor, que é igual a 4 vezes R, 4 vezes a constante universal dos gases. Eu não comentei muito sobre isso, envolve um conceito sobre o teorema da equipartição da energia. Só considere que então a capacidade calorífica da acetona no estado de vapor é 4R. Tá? Então você pega ali o valor numérico de R, Joule por Kelvin por mol e multiplica por 4, é o que você tem aqui. E aí novamente ln da temperatura final sobre temperatura inicial. Temperatura inicial é mais quente, né? Daquela temperatura do vapor, e agora até a temperatura aonde eu quero chegar, 296. Então tem um decréscimo da entropia conforme nós previmos. Tá? Então o somatório de tudo isso, a entropia do aquecimento até o ponto de ebulição, a entropia da ebulição, a entropia do resfriamento do vapor até a temperatura inicial, me fornece o valor numérico de 98,3 Joule por Kelvin por mol. Tá? Essa é a resposta daquele exercício. Eu só estou trazendo ele aqui por causa que eu acho que esse ponto ia sair despercebido. Foi durante a interação que eu tive com a aluna. Eu não me lembrei disso, mas agora eu trago para vocês. Então, por que tem essa etapa adicional? Eu acredito que as duas primeiras etapas, né, elas são bem tranquilas de você pensar, mas aí até aqui essas duas primeiras etapas eu estava calculando a entropia num processo que está ocorrendo a 329,4 Kelvin. E eu pedi no exercício a temperatura de 296. Tá? Então, como eu preciso considerar esse resfriamento do vapor, eu contabilizo isso aqui com esse menos 3,54 Joule por Kelvin por mol. Perfeito? Agora só mais um exercício aqui para finalizar. Eu não comentei tanto sobre a inequalidade de Clausius, que seria mais algumas constatações que eu deveria fazer sobre a entropia da vizinhança em relação à entropia do sistema, considerando processos irreversíveis. Se você prestou atenção, durante todo o curso, eu fiquei falando sobre entropia, tanto do sistema quanto da vizinhança, para um sistema reversível. Um sistema reversível, por exemplo, uma expansão reversível, é uma expansão que acontece contra uma pressão que vai se igualando à pressão interna a cada passo infinitesimal nesse processo de expansão. Por isso que eu tenho uma curva logarítmica, uma curva exponencial ali, quando eu integro durante todo esse caminho de expansão, né, eu posso ali encontrar uma equação que, ao integrar, me dá o trabalho máximo gerado nesse processo. Então, o trabalho máximo é a forma mais dispendiosa de um sistema exercer uma expansão através de uma expansão reversível. E isso é até conteúdo da primeira parte da termodinâmica. E aqui eu trago o exercício 5 de um outro conjunto de slides que fala novamente sobre os engenheiros, blá blá blá. E aí ele pergunta qual que é o ΔS do sistema, da vizinhança e total para a letra A, expansão isotérmica reversível, e letra B, expansão isotérmica livre. Isotérmica é uma palavra muito importante aí, tá? É livre de 1 mol de moléculas de um gás ideal de 8 litros até 20 litros. Aquela expansão ali que eu falei, expansão de um gás a 292 Kelvin. Já ficou facinho que não tem que converter nada. Explique a diferença dos processos nos dois caminhos. Olha só, a gente já da expansão reversível é facinho. A expansão reversível é tudo aquilo que eu fui mostrando durante as aulas, não tem crise, tá?
Então, o que nós temos aqui? A variação do sistema. O que é o sistema? Aquela amostra de gás. 1 mol de gás, a constante dos gases, e se expandindo de 8 a 20 litros. Então, essa equação não tem muita crise, né? Eu acredito que para vocês está fácil de resolver essa primeira etapa. Tá? Agora a gente vai revisitar conceitos, conteúdos lá da primeira lei da termodinâmica. Isso que pode causar um imbróglio. Então, você já calculou aqui a variação da entropia do sistema, mas um sistema que sofre uma expansão tem um aumento da entropia. Beleza, tranquilo. Agora, perceba. Numa expansão reversível isotérmica, há 1 minuto e meio atrás eu comentei isso. Isotérmico é uma coisa importante aqui. Isotérmico é quando tem uma expansão isotérmica, essa variação da energia interna, o ΔU, e aí lembra lá a termodinâmica, né? ΔU igual a Q mais W, uma equação importante da primeira lei. Quando tem uma expansão isotérmica, esse ΔU aqui vai a zero, tá? Então, o ΔU vai a zero e logo você já vai entender por que eu estou trazendo isso aqui. Você nem perguntou ΔU, né? Por que você está falando ΔU? É uma pergunta que você pode estar se fazendo agora. Quando eu penso em isotérmico, um processo isotérmico, esse ΔU é igual a zero. Portanto, nessa equação aqui, o Q vai ser igual a menos W. Tá, pera lá. Então, o calor, ele flui para a vizinhança. Tá? O calor que flui para a vizinhança é igual ao calor que o sistema perdeu. Então, é isso que a vizinhança ganhou. Não tem bruxaria. Se sai calor, o calor sai de algum lugar e vai para outro lugar. Saiu qual o primeiro lugar? O sistema. Ele foi para onde? Para a vizinhança. O calor fluiu. E aí, como é que eu sei quanto de calor fluiu? Por quê? Porque você já é sapiente, você é esperto, você já entendeu, né? Você lembra lá que a variação da entropia de qualquer coisa sempre está relacionado ao calor sobre a temperatura. Então, saber quanto calor está sendo fluído ali pela vizinhança, né? Pelo sistema, você já consegue entender qual que é a variação da entropia de qualquer coisa. Né? E a gente já calculou a variação da entropia do sistema. A vizinhança eu consigo expressar por essa equação. Né? E eu sei que aqui, ao fazer esse cálculo, eu tive uma expansão do gás, ele realizou o trabalho para se expandir. Então, o calor da vizinhança, o Q vai ser igual ao negativo valor do calor. Mas a gente sabe que o negativo, a quantidade de calor é igual ao negativo valor do trabalho que ele realizou. E a gente tem uma equação para o trabalho de maneira reversível, que é essa daqui, ó. Essa daqui. Então, essa equação, eu me estendi um pouco, mas é só para mostrar como as coisas estão correlatas. Né? Então, eu sei calcular o calor da vizinhança, sei. Tem uma forma mais fácil de fazer isso, mas eu estou indo pelo lado mais longo. Sei, é a mesma coisa que o valor negativo do trabalho realizado. E aí você consegue usar esses mesmos valores ali para calcular tanto o calor da vizinhança quanto o trabalho da vizinhança. E com isso você consegue o quê? Se você exprimiu aqui em cima que o calor da vizinhança é igual a menos nRT ln V2 sobre V1, que foi todos esses passos aqui que eu falei rapidinho. Né? O Q é igual ao trabalho, com sinal invertido, fazendo todo esse algebrismo, você vai perceber que o calor da vizinhança, se eu dividir ele pela temperatura, eu tenho ΔS da vizinhança. Né? E aí eu já tenho uma equação para isso, então eu coloco ali como o calor da vizinhança vai ser igual a menos nRT ln V2 sobre V1, insiro isso na equação, tem um T dividindo ali, então eu tenho uma equação menos nR ln V2 sobre V1. Eu pego ali os mesmos valores e expresso o valor de ΔS. É esperado que isso realmente aconteça, né? Porque aqui eu estou com um sistema ganhando entropia, aumentando sua entropia,
essa entropia deve ter advindo aí do fluxo de calor que houve. Só pode acontecer isso, e foi da onde? Da vizinhança. Então, o somatório, como o processo é reversível, quer dizer que eu garanti que tudo o que foi ganho de entropia veio de maneira externa, não houve nenhuma destruição de nenhum tipo de energia ou nenhum tipo de perda, considere tudo ideal. Então, o ΔS total é o somatório desses dois ΔS, do sistema e da vizinhança. 7,6 e menos 7,6. Ou seja, o ΔS total é igual a zero. Todo o ganho de entropia do sistema ao sofrer uma expansão reversível surge da quantidade ali de calor que fluiu pela vizinhança e o sistema, pela fronteira vizinhança e sistema. Então, esse aumento da entropia surge na diminuição do calor. Tá? E, obviamente, isso acontece numa relação indireta. O processo irreversível é um processo aliás, é um processo irreversível, é que tem o trabalho de expansão livre, muitas vezes aí está como sinônimo, mas ali está falando uma expansão livre é um processo irreversível, mas nem todo processo irreversível é uma expansão livre. Tá? Não deu para falar isso na primeira lei da termodinâmica e não deu para apresentar mais ideias sobre isso. Mas tudo que você precisa lembrar é que no processo irreversível de expansão livre, o gás ali se expandiu daqueles volumes ali sem nenhuma pressão externa. Ou seja, uma expansão livre indica que a energia interna não precisa sofrer esse desconto por empurrar a vizinhança. Então, ela aconteceu sem nenhuma forma de restrição, por isso expansão livre. Na expansão reversível não existia uma pressão contra esse sistema, contra essa expansão que ia se igualando a todos os momentos. Na expansão livre não, houve essa variação sem nenhum tipo de empecilho. Portanto, se a expansão é livre, ela não realiza trabalho. E se é uma expansão livre que não realiza trabalho isotérmico, a variação da energia interna também é igual a zero. Também é zero. Portanto, aquela equação lá da primeira lei resulta que o calor também é zero. Porque antes não era. Antes o calor era igual a menos W. Agora não é assim. Então, se eu tenho o que da vizinhança, aqui eu estou falando da vizinhança, porque eu já estou pulando aquela etapa ali do ΔS do sistema, e eu já vou explicar por quê. Eu só estou antes focando na vizinhança. O ΔS da vizinhança vai estar relacionado ao calor da vizinhança sobre a temperatura. Então, o ΔS da vizinhança é zero. O ΔS aqui está sendo trazido como, até ficar mais fácil, está faltando uma etapa, esse exercício não é bom nesse momento do curso. E aqui ele pede simplesmente para considerar que esse ΔS do sistema seja igual ao do reversível. Isso não é inteiro verdade, tá? E aqui, mas vamos considerar dessa forma que fica mais simples. Então, todas as constatações ali que eu estava fazendo era sobre o ΔS da vizinhança. O sistema, considere que ele, uma expansão irreversível ou uma expansão livre, ele vai ter a mesma variação de entropia. Perfeito? Existe mais um tópico que eu deveria falar sobre a inequalidade de Clausius, que aí ia abordar como que seria essa variação de entropia para um processo irreversível. Não é bem por aí, mas eu acho que aqui é válido para a gente só concluir. O mais importante é que você entenda que a variação total da entropia agora ela é diferente do que a gente viu anteriormente. Por quê? Porque apesar do sistema ter um aumento de entropia igual, a vizinhança não precisou sofrer nada com isso.
no processo irreversível. Então, porque pensa na tua vizinhança como se fosse um vácuo, né? Porque ela não estava exercendo nenhum tipo de pressão sobre o teu sistema. E, portanto, não há fluxo de calor, não há trabalho de expansão, portanto, a vizinhança tem fluxo zero ali de calor e de trabalho. Então, o ΔS total continua sendo essa somatória ΔS do sistema mais zero, ou seja, é só o ΔS total. Então, é simplesmente essas as únicas diferenças. Eu acho que agora fica resolvida essa pendência aí que eu tinha com esse exercício. Perfeito? Qualquer dúvida, vocês podem encaminhar aí um e-mail, uma mensagem. Perfeito? Até mais.